meus queridos amigos são de bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje eu vou estar falando sobre 3 vantagens secretas que existem no jogo. Na verdade, esse é mais um título para chamar atenção que vai estar aqui embaixo, mas o que eu realmente quero falar são 3 aspectos do jogo, 3 camadinhas diferentes. Ele não necessariamente eu digo que uma é uma camada mais profunda do que a outra, mas que são 3 âmbitos do jogo que não são exatamente óbvios algumas coisas a respeito. Eu vou colocar aqui numa ordem de coisas que eu acho que você vai perceber primeiro no jogo, então as coisas que eu falar primeiro provavelmente são as coisas que mais provável que se você já tá jogando o jogo há algum tempo, você já ouviu falar ou já percebeu, e mais pra frente vou colocar coisas que são um pouco menos óbvias, coisas que apareceram recentemente, mas esse vídeo aqui também foi motivado pelo último vídeo que saiu aqui no canal. Foi o vídeo jogando de Enigma com o nosso campeão nacional, o Arthur Murto. Então se você não viu, assiste lá, porque um dos tópicos que eu vou falar no final desse vídeo foi algo que foi muito bem exemplificado lá, mas eu vou falar de novo sobre isso a hora que a gente chegar. Então, para não ficar enrolando vocês e escondendo do que a gente vai falar, vamos primeiro dar os avisinhos, falar as coisas importantes e daí a gente já passa direto para o conteúdo. Então, eu já peço para você que deixe aquele importantíssima curtida aqui embaixo, né, pra gente poder estar chegando em mais pessoas. Vocês sabem que o YouTube é um local complexo de querer divulgar o vídeo pra gente. Então, quando você dá aquela curtida, é uma forma de dizer para ele, ó, esse aqui tá valendo a pena mandar pra frente. Deixa um comentário também para você dizer pra gente o que você quer nos próximos vídeos e tal. Se você tá achando que você, acho que eu vou comentar sobre esse vídeo aqui mesmo, quero ter minha opinião, então deixa também depois. Mas se você já quer ir deixando agora para ajudar a gente também a chegar a mais pessoas, já ajuda muito e eu adoraria ouvir tudo que você tiver para dizer, sugestões de vídeos também, que estão sempre legais. A gente tá no momento agora que eu sinto que eu finalmente consegui passar por todos os conteúdos que eu tava querendo fazer a respeito de Par da MSTV ou a respeito de novidades do jogo, e agora tá podendo entrar em vídeos como esse aqui, que são vídeos mais criativos para explorar. Então aceito com certeza sugestões. Tem algumas ideias que os apoiadores deram que eu já vou ir atrás de fazer, que são ideias geniais, e também tem nossos projetos. Então tem coisas vindo, mas surgiram mais coisas pra gente não ficar só com um tipo de conteúdo aqui também. E por último, muito importante, deixa aí a sua inscrição aqui no canal também, pra você estar sempre olhando o que a gente tá fazendo aqui. E se você clicar no sininho, você vai ter notificação sempre que sair vídeo novo. Na verdade é lá a notificação, né? Além disso, conheça também o nosso Apoia-se, que é a forma que a gente tem para sustentar esse canal, né? Para fazer ele ser cada vez mais viável. Por quê, Vitor? Porque a gente tem muitos custos aqui, desde a edição até a gente ir aos eventos, a gente se preparar para as coisas, a gente ter equipamentos aqui no nosso estúdiozinho, que inclusive agora eu tô para me mudar e daí eu quero fazer um estúdiozinho bem mais completo lá pro canal. Então são coisas que agregam custos aqui e eu tô sempre tentando trazer mais comunicação, tentando incluir muito os nossos apoiadores nos projetos. E tem várias recompensas que você pode analisar lá, mas é a partir de R$1 você já consegue apoiar aqui o canal e ter o seu nome lá no final do vídeo. Bom, já dei todas as introduções aí basicamente, falei do que a gente vai falar hoje, então agora vamos direto para o conteúdo, descobrir quais são essas vantagens secretas que existem no jogo. Bom, pessoal, a primeira camada de vantagens secretas que eu quero falar daqui é as vantagens relacionadas à vida, a dano, que são o aspecto mais óbvio do jogo, né? São uma coisa que o jogo deixa mais na nossa cara, de olha, é um jogo em que você vai tentar tirar a vida do seu oponente do 20 ao 0 ou do 40 ao 0, a depender do formato que você está jogando. E o que a gente às vezes demora um pouco mais para perceber, né? A gente leva algumas partidas para notar, é que as cartas elas têm um padrão. Todas elas são construídas em cima de umas cartas base, e por a gente poder ter uma expectativa relativamente sólida do que vai vir nas cartas, existe o conceito de valor. O conceito de valor é algo que eu provavelmente vou fazer outro vídeo para falar mais sobre, eu já comentei algumas vezes aqui no canal, mas eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo do Contador na Tunic, que é excelente explicando esse valor, explicando quais são as cartas que a gente usa como base para pensar o valor, né? Mas essencialmente o que quer dizer o valor é você tirar o número maior numérico da sua mão que você conseguir, ou seja, a soma do quanto ela bloqueia, o quanto ela ataca, quais oportunidades ela gera, tudo isso. Então, quando a gente diz jogar para valor, é você jogar o que você mais vai tirar números, né? Se você vai dar mais dano do que você vai tomar, então talvez valha a pena você tomar o ataque que está vindo até você. Afinal, a nossa contagem começa no momento em que a gente compra a nossa mão. Então, começa no final do nosso turno, indo pro turno do oponente. Então, a partir desse momento que a gente começa a contar, por isso que eu digo bloquear primeiro e atacar depois. Mas por que eu tô dando essa introduçãozinha valor? Porque a gente nessa conta, a gente não tem as informações a respeito dos oponentes, isso vai se tornar relevante mais pra frente aqui nesse vídeo, mas a gente não ter essas informações faz que a gente presume algumas coisas.
e a gente presume isso baseado em quais são os números comuns de a gente ver em cartas. Por exemplo, a gente sabe que a maioria das defense reactions comuns de se usar, né, as que a galera frequentemente inclui em baralhos, bloqueiam 4. A gente também sabe que a maioria dos ataques e ações e outros tipos de carta vão bloquear até 3. Por isso, a gente tem o conceito do breakpoint, que é a primeira vantagem, assim. Na verdade são duas que eu vou incluir aqui na parte 1 das vantagens, mas que o breakpoint, ele é o número que atravessa esse 3. Todo múltiplo de 3 no Flesh and Blood, tipo assim, se você ataca 3, se você ataca 6, são números que com 3 o oponente vai bloquear com uma carta, com 6 o oponente vai bloquear com 2 cartas, porque as cartas geralmente bloqueiam 3. Ou então uma carta que bloca 2 no equipamento, que bloca 1, e vai fazer essas somas nesse número que é esperado. É esperado que você ataque 3, é esperado que ele bloqueie 3. Então o breakpoint é esse primeiro número que quebra esse múltiplo de 3, que é algo que as Defense Reactions acabam fazendo um pouco de trabalho de evitar que você tenha que gastar equipamento, porque daí elas vão passar desse 3, elas vão bloquear 4. Hoje em dia a gente tem algumas Mons Blocks e Defense Reactions que também bloqueiam 5. Mas, enfim, essas são as exceções. O comum é que as cartas bloqueiem 3, então a gente dizer o breakpoint é que uma carta ela é consideravelmente mais forte se ela bate 4 do que se ela bate 3. Vamos pensar, por exemplo, na carta Infect dos Assassinos, que é uma carta que bate 3 e que se ela acertar o oponente, a vermelha, né? Se ela acertar o oponente, ela vai gerar um Bloodrot Box, que é um token que se o oponente não pagar 2, ele vai tomar... Aliás, se ele não pagar 3, ele toma 2 de dano no fim do turno dele. Essa é uma carta que bate 3, oferecendo 5 ali de dano no total. Só que se o oponente bloquear com uma carta que bloqueia 3, isso acabou. Agora, imaginamos que essa carta, por padrão, batesse 4. Ela seria uma carta muito, muito mais forte. Porque aí o oponente ou teria que gastar 2 cartas da mão para bloquear ela e evitar todo esse efeito, porque é uma carta que você quer que não acerte você, ela tem um efeito ao te acertar, e ela vai também, talvez, pedir um equipamento, se você não quiser gastar essa segunda carta, ela vai exigir algum tipo de prevenção. Então não é algo que adiciona uma nova camada de custo ao bloquear essa carta. Esse conceito de breakpoint não é relevante só quando a gente está lidando com ataque um hit. A gente também tem isso quando a gente está lidando com números baixos de vida. Porque quando a gente está com a vida baixa, é isso que eu quero falar, a gente tem o nosso range letal. Então a partir do momento em que a gente está ali com 6 de vida, começa a ser relativamente comum existirem cartas no jogo que matam a gente com uma única carta. E o que isso faz é que daí, a partir desse ponto, cada dano que você toma, você vai se liberando no range letal de mais cartas. E se liberando no range letal de mais heróis. Então é muito importante você conhecer o baralho do seu oponente. Essa é a segunda parte desse primeiro tópico, que é conhecer o baralho do seu oponente e entender que uma vantagem que ele pode ter sobre você é que ele já está no ponto em que a maioria das cartas dele vai causar dano letal em você. Outro ponto, né, que seria a vantagem mais próxima da hora de ganhar o jogo, é quando o oponente está com a vida em que o breakpoint das cartas já é o suficiente para matar. Quando você está com 1 de vida, esse primeiro tópico que eu falei do breakpoint se torna muito relevante, porque você é obrigado a bloquear essas cartas, não é mais uma questão de que você vai só perder 1 de vida. Então, as cartas que tem breakpoint, que elas passam do 4 de dano, ou que até que são 5, enfim, quando elas não estão nessa escala do múltiplo de 3, elas se tornam consideravelmente mais complicadas de lidar no momento que você está com pouca vida, em que você está no range letal de 1, que você está no range letal de 2. Então, esse range letal é algo muito importante da gente pensar, porque existem personagens que vão tirar muita vantagem do fato de você estar próximo ali de um range letal, como por exemplo o Riptide, que é um personagem que se você tá ali no range letal dele de 2, já é muito perigoso, porque ele consegue usar 2 armadilhas que vão ativar, né, e ele vai causar no seu turno enquanto você tá atacando, dando pra te matar. Então é algo que você acaba tendo que pensar muito de acordo com a situação, porque tem heróis que vai ser mais fácil, vai ter heróis que são mais difíceis. Mesma coisa desse range letal de 1-2 quando você tá contra um bruto, porque existe uma carta específica, uma reação de defesa de bruto, que quando ela defende, ela te causa 2 de dano. E muitas vezes essa é a forma que ele vai acabar te defendendo, independente do que ele tenha na mão, porque daí o bruto acaba ganhando instantaneamente. Mas é basicamente isso então que a gente tem para esse primeiro tópico, essas coisas que falam sobre vida. E agora, vamos agora para a próxima etapa, né? Bom, a segunda camada, né, a segunda área de vantagens que a gente vai ter aqui é as vantagens relacionadas a deck.
O que quer dizer uma vantagem relacionada a deck? Eu acho que a mais óbvia delas é a quantia de cartas que a gente tem no nosso baralho. A maioria das pessoas que jogou o jogo, que jogam com uma certa frequência, são familiares que em um momento ou outro, alguns decks aparecem cujo objetivo é bloquear o oponente até que ele não tenha mais cartas e que você consiga ganhar dele, ou com a sua arma, ou com os recursos reminiscentes que tiverem ainda para você. Esses são os chamados decks de fadigas, são decks que vão tentar tirar a vantagem do fato de você não ter cartas o suficiente para conseguir matar eles. O que faz isso acontecer é que a gente às vezes já tem que começar a jogar nossas partidas contra determinados heróis, ou a partir do momento em que a gente percebe determinadas atitudes deles no jogo, a gente percebe que eles estão jogando para esse lado de fadiga, então você começa a ter que ser mais calculado assim com como você vai gastar as suas cartas. Uma classe que a gente vê precisa administrar isso muito bem é a classe que eu mais falo aqui no canal, que é a classe de mecanologista. Porque por você usar o boost, né, a mecânica de dar go again, jogando cartas do topo fora em cartas que são fortes de ataque, faz com que você perca o seu baralho mais rápido. Então, contra determinados personagens, você tem que analisar essa quantidade de cartas para você saber, ok, então eu preciso ter tantas cartas para conseguir fazer um turno grande. E muitas vezes, você saber que o oponente vai ter essa vantagem de ter mais cartas que você, o plano de jogo dele usar menos cartas do que você, faz com que você tenha que se planejar de acordo. Por exemplo, quando você está de mecanologista contra um deck de fadiga, você tem duas opções. Caso a sua lista esteja adaptada para isso, você pode meio que se transformar num deck de fadiga, usar a estratégia de fazer a pistolinha, como vocês já viram eu fazer aqui no canal algumas vezes. Cheguei até a fazer, se eu não me engano, aqui no deck tech de Dash Control, que eu usei em um dos torneios. Caso eu não tenha feito, eu posso fazer pra vocês, mas eu tenho quase certeza que algum dos vídeos de skirmish eu mostrei ela pra vocês. Mas é um baralho que ele consegue, então, começar a jogar em torno da arma, então não importa mais tanto, porque quando chegar no final do jogo você vai ter as suas azuis e você vai ficar usando essas azuis pra reencher essa pistola, tirar, e o seu uso de cartas se torna bem limitado, porque como você já tá tirando cartas do oponente, ele vai tender a te atacar menos, e daí você, uma ou duas cartas da sua mão geralmente já vão conseguir bloquear, e daí essa vantagem de cartas começa a estar do seu lado. Mas às vezes isso não é possível, então quando você não está com essas listas mais agressivas, mais versáteis, né, mais híbridas, em que você consegue puxar para a estratégia da pistola, os mecanologistas às vezes têm que passar para a estratégia de fazer setup muito grande. Então eu quero deixar mais de um Tackle Pounder, que é uma carta que dá mais dano para os próximos ataques com boost, na mesa. Eu quero deixar mais carta no arsenal e juntar para atacar tudo de uma vez, porque daí eu uso aquele conceito que eu falei no tópico anterior, que é o conceito de a pessoa ter as cartas geralmente terem 3 de bloco, geralmente terem uma quantidade. Então a partir do momento em que você sabe disso, você quer construir um turno em que você consiga dar mais dano do que uma mão típica do oponente seja capaz de bloquear. E essa tende a ser uma outra forma de você lidar com oponentes que vão estar tentando te bloquear muito. Mas a ideia aqui não é nem tanto falar de fadiga, apesar de que eu falei tanto, mas mais dizer que uma das vantagens secretas, né, uma das vantagens que você começa a perceber a importância conforme você vai jogando é essa questão da quantia de cartas que ainda tem disponível e a quantia de cartas que cada herói tende a usar. E outra coisa que é relacionada ao deck, então eu vou também deixar nesse segundo tópico, apesar de ser uma coisa drasticamente diferente dessa questão de vantagem de cartas, é a questão do pitch stack. Da mesma forma que existem personagens que gastam cartas, que jogam cartas para Banish Zone ou jogam cartas por cemitério em velocidades diferentes um do outro, a gente também tem personagens que vão fazer o pitch de mais ou de menos cartas, com usar mais ou menos cartas para gerar recursos. E todos os heróis, em algum momento, vão gerar recursos dessa forma, que é a forma mais comum do jogo. Toda a mecânica do jogo é em torno de você fazer o pitch e atacar com uma carta. Aliás, fazer uma carta e pagar com o pitch, daí depois fazer o efeito dela. E o que é um pitch stacking? Para você que talvez tenha ouvido isso antes algumas vezes e que ainda não entendeu como é que isso funciona ou como se faz isso da maneira prática, porque muitas pessoas entendem o conceito, até eu mesmo por muito tempo entendi o conceito, mas não entendia qual era a lógica que eu tinha que usar para montar isso, e se eu tinha que realmente pensar no deck todo, se eu tinha que pensar só nos próximos pitches. Mas o que acontece é que quando você pitch uma carta, peguei uma carta aqui, zoom, coloquei ela para pitchar. No final da rodada ela vai voltar pro fundo do baralho. Então você tem a informação do que é o fundo do seu baralho. Por Flesh and Blood, diferente de jogos como Magic, como Pokémon, como One Piece, a gente não compra uma ou duas cartas, a gente compra a mão toda
A gente compra tudo pra encher nossa mão. Então, quanto mais cartas a gente gasta, mais a gente compra. A gente vai rodando esse baralho, vai colocando em arsenal, vai usando carta que compra mais. Então, como a gente tem essa rotatividade do baralho, é um baralho que vai vindo pra nossa mão várias vezes, é comum, principalmente no CC, que a gente chegue no final do nosso baralho. E vocês vão reparar que apesar de, no Blitz, a gente ter 20 de vida e no CC a gente ter 40 de vida, ou seja, a gente tem o dobro de vida, o número de cartas do nosso baralho não dobra. A gente tem 40 cartas no Blitz, mas a gente tem 60 cartas no CC. Ou seja, a gente começa a precisar ser mais eficiente com as nossas cartas para nossa estratégia conseguir dar dano o suficiente para matar o oponente. Porque não é tão incomum que, dependendo de como você joga a sua estratégia, você consiga causar muito dano, mas quando chega no final do jogo você não tem o dano para concluir a partida no CC. Então, uma das formas, não é a única, muitas classes lidam com isso de outras formas, é fazer o pit stacking. É você garantir que no fundo do seu baralho você tem ordens que entram nessa questão da mesma forma que às vezes nem precisa ser um deck de fadiga, né? De você fazer esses turnos além do que o oponente consegue bloquear. Então, o pit stacking, ele é, por exemplo, você, quando tá jogando de cano, você vai colocando 2 azuis e uma magia, e pit uma magia muito forte, que o cara fala, nossa, como é que ele não fez isso agora? Mas é porque lá no final do jogo você sabe, ó, eu vou comprar 3 cartas alguma hora, e daí eu vou conseguir fazer essa magia muito forte de uma vez só, ou essa sequência de magias muito fortes de uma vez só, com o cano. Ou com um Riptide, talvez, ele queira colocar ali umas armadilhas que ele sabe que o oponente vai ter tendência a fazer mais pra frente no jogo. Então, sei lá, mais pro final do jogo, Caio, um Victor vão estar bufando muitos ataques, ele quer deixar aquelas traps que dão dano quando o cara bufa, e daí já deixa ali tudo preparado para no final do jogo ficar dessa forma. Eu não sei, eu dei um exemplo que eu nem sei se é verdade, tá? Mas enfim, é você adaptar o seu baralho conforme a partida vai indo, você prestar atenção naquilo que vai pro fundo. Tem pessoas como eu que fazem isso de uma maneira super desleixada, né, que não ficam, tipo, nem contando, às vezes só joga, tipo assim, olha, essa aqui é uma carta que eu quero mais pra frente do jogo, então eu vou deixar, não faz questão de contar, de saber quando vai vir, mas já tem gente que faz isso de uma maneira muito mais consciente, que já pensa na hora que tá botando ali, ó, essa é a sequência, e vamos lembrar que naquele turno anterior eu fiz isso e que dá muita atenção pra isso. Quanto mais alto o nível de jogo você tá indo num nível muito competitivo, se torna cada vez mais necessário, mas se você também é um jogador um pouco mais casual, não vai ser uma diferença tão colossal. Mas essa é a segunda parte que eu queria falar pra vocês, questão de deck, quantas cartas ele tem e quais cartas estão nessa sequência formando essa vantagem secreta do seu controle sobre o seu deck. Esse terceiro tópico, né, essa terceira vantagem secreta, área de vantagens secretas, é a respeito de algo que se tornou muito claro nesse último vídeo que a gente trouxe aqui no canal, Jogando com o Arthur, que as cartas, a gente pode fazer elas em diversos momentos. A gente tem, muitas vezes, a opção de começar um turno de um oponente já fazendo por exemplo, digamos que a gente tem um Symbol of Solace na nossa mão, uma carta que dá 3 de vida. Eu posso, quando eu tô com essa carta, eu quero ganhar 3 de vida, eu faço. Mas, às vezes, essa carta ficar ali vários turnos no seu arsenal, esperando a hora dela tá ali aparecendo, é algo que dá muito menos informação. Porque assim, pro seu oponente, às vezes você tá com 1 de vida, mas pra você, você sabe que você tá com 4. Se jogar só, ela te dá 3. Então, você ter ela ali no arsenal, enquanto o oponente tá achando que aquilo é um ataque, aquilo ali é uma oportunidade de você fazer ele trabalhar no breakpoint, nessa última questão, né, dessas questões de vida que a gente falou no primeiro tópico, ele tá pensando que você tem uma coisa, mas você tem outra. E isso acaba acontecendo com muitas coisas. Quando é o último momento em que eu consigo dar essa informação? É conseguir resolver a coisa na Resolution Step? É conseguir fazer as coisas na última etapa de reação possível? É terminar o meu turno com uma carta forte? É, por exemplo, quando eu tô jogando de Dromai, eu tenho ali vários Ashwings e eu tenho 2 ataques fortes na mão. Eu vou fazer os 2 ataques fortes e depois todos os Ashwings? Muitas vezes não. O que a gente vai fazer é fazer um ataque pra dar o vermelho, né, que permite todos os dragões terem go again, e daí todos a gente ataca com os dragões e por fim a gente faz o ataque forte que a gente quer para finalizar o turno, se não tem motivo para fazer ele antes. Então é sempre utilizar primeiro as informações que estão à disposição do seu oponente e depois trazer aquilo que você tem em segredo. Essa questão mostra pra gente que a informação é esse terceiro tópico, né? Essa terceira grande vantagem. A gente saber lidar o máximo com essa informação. Então isso de saber a hora é muito relevante. Da mesma forma que a gente ver a mão do oponente, como a gente viu nesse último vídeo também, teve esse exemplo, a Enigma é um personagem que tem acesso a essa coisa de ver a mão com o Fantasmaclasma. Então, você ver a mão do oponente, como o Arthur disse lá no vídeo, tira
força da mão do oponente. Mesmo que seja a melhor mão possível, no momento em que você vê ela, ela se torna mais fraca. E muitas vezes isso pode não ser exatamente óbvio a princípio do porquê ela se torna mais fraca, mas vamos pensar mais uma vez, já que eu usei aqui mais cedo o exemplo da carta Infect para falar de Breakpoint, digamos que não seja nenhuma questão de Breakpoint. Digamos que o oponente ataque com uma Ravenous Rebel, que é uma carta que bate 5, e que ela perde 1 ali para cada pitch. Digamos que ele atacou com a Ravenous Rebel, ele revelou o topo é vermelho, como o pitch é 1, a gente vai tirar 1, então a Ravenous Rebel bate 4 e depois vai vir o Infect. A gente não saberia disso, mas como a gente viu a mão do oponente, a gente sabe que tem aquela Infect ali. Se você bloquear, digamos que você só tem ali uma carta para bloquear, porque o resto da sua mão você tá travadinho que você quer fazer o seu turno. Veio o ataque da Ravenous Rebel te batendo 4, é um breakpoint, poxa, já é chato, então você bloqueia ele. A hora que vier a Infect, se você não queria gastar o resto da sua mão, você vai estar basicamente tomando 5 de dano para você fazer aquilo. Quando você, no lugar de bloquear os 3 de dano da Ravenous Rebel e tomar 1 dela, você toma os 4, então você tomou 4 de dano ali, você evitou os 3 de dano da Infect depois bloqueando a Infect, mais os 2 do Blood Rot que vem com ela. Então você acabou, no lugar de bloquear 3 com a sua mão, bloquear 5 simplesmente porque você sabia da informação do que o oponente tem. É claro que você talvez poderia esperar isso tendo essa informação de outras formas, conhecendo o baralho, praticando bastante contra, tendo uma noção do pit stack do oponente, prestando atenção. São várias formas que você tem de adquirir informação no jogo. Mas quando você olha a mão, você tem certeza daquela informação e isso é muito útil. Então, no geral, a gente saber essa sequência pode influenciar. Até nesse próprio caso, digamos que você tem um Sigil of Solace na sua mão, uma reação de defesa que bloqueia 4. Se você bloqueasse 4, e é a única carta que você quer usar para bloquear da sua mão, se você bloqueasse 4 daquele Ravenous Rebel, você bloqueou 4. Se você bloqueasse 4 daquele ataque batendo 3 Infect que vem em seguida, você bloqueará 5 porque você também negou o Blood Rot. Então é mais um tópico aí que você consegue, mais uma parte que você consegue fazer aquela conta de valor que a gente comentou no começo do vídeo. Então toda essa questão de informação é outro tópico de vantagem que é até mais difícil de eu dar tantos exemplos, porque é algo que você vai perceber com o tempo, o como isso afeta o seu jogo. Como você começa a jogar diferente a partir do momento que você sabe determinadas coisas do oponente. Tanto que eu acho que existe uma sensação que todo mundo tem, que, por exemplo, eu sempre joguei de Levia por muito, muito tempo antes de eu começar a jogar de Dash. E até quando eu tô jogando com outros heróis por algum motivo, quando eu caio contra uma Levia ou como uma Dash, como são os baralhos que eu mais conheço, eu já tenho uma informação básica. Então, pra mim, ver que o oponente jogou determinada carta, tipo assim, o oponente começou o turno com uma T-Bone, ou então o primeiro ataque do oponente no turno já foi uma Trottle, que é um ataque que custa bastante no mecanologista, né? Isso, como eu já tenho muita informação sobre o jogo, me dá mais informação ainda, porque eu já sei mais ou menos quais são as prováveis cartas que vêm depois disso. Então, toda ação, toda decisão que você toma no jogo, todo momento em que você escolhe tomar uma decisão no jogo, são coisas que vão dar informação para o oponente, e o quanta informação ele vai receber vai depender do conhecimento de jogo dele. Tanto que num nível muito alto de jogo, as pessoas já basicamente conhecem muito sobre praticamente todos os heróis. Então você vê as pessoas tomando decisões muito assim, parece que elas estão premeditando, mas é simplesmente porque elas têm muito conhecimento. Sei que eu já tô meio que enrolando falando dessas coisas, mas eu quero dar um último exemplo desse tópico de jogar em alto nível, porque no último evento que teve aqui na cidade que eu fui, que foi o ProQuest ou foi o... Acho que foi o ProQuest, teve um ProQuest aqui na cidade, e a partida final, tem aqui no canal esse vídeo, inclusive desse momento, eu acho que tem esse vídeo, foi o Ivan Taranto jogando contra o Lucas, esqueci o sobrenome do Lucas, mas que ele tava um de Caio e um de Riptide. E o Riptide, ele tem uma carta muito importante que é o Codex of Frailty, que é uma carta que vai tirar uma carta do arsenal, do cemitério e colocar no arsenal, e daí ela deixa o oponente mais fraco e tudo mais, e essa é uma das formas de voltar um Command and Conquer ali pra mão. E por saber, mas muito do que a partida tava muito no final, né? Tinha poucas cartas disponíveis ali nos decks. Então, quando o Ivan já tinha bastante experiência, é um cara que joga muito jogo, né? Ele tem um dos maiores XPs aí do mundo. Então, é um cara que joga muitas partidas e conhece muito bem muitos heróis. Por experiência até de jogar contra, não necessariamente de jogar com. Então, teve um momento ali que a gente ficou muito impressionado, em que o pessoal aqui da cidade, né, a gente nem joga tanto assim quanto o pessoal de outros lugares,
a gente ficou conversando depois sobre esse momento, em que o Ivan virou pro Lucas e falou, olha, tô sentindo um cheirinho de Codex. E o cara tinha um Codex na mão. E ninguém entendeu como que esse cara sabia que o cara tinha um Codex na mão. Tudo bem, podia ter visto que rodou, mas é uma informação que muitas vezes a gente que tá jogando faz menos tempo não ia conseguir pensar naquela hora, ou não ia conseguir jogar com essa certeza. Porque não é nem que ele falou isso à toa, ele jogou de acordo com a informação de que o cara tinha um Codex. E ele não tinha, assim, dentro da regra do jogo, né, ele não tinha visto essa carta, ele não tinha feito a conta dessa carta, mas ele sabia pela forma que o Lucas estava jogando, pela sequência de eventos, pelas mãos anteriores, que essa era a hora de agir de acordo com o Codex. Então, toda essa questão de informação pode vir de muitas formas, por isso que eu deixei ela por último e digo que ela é o mais complexo, porque ela lida com muitos aspectos de dentro e de fora da partida. Ela lida com o jogo como um todo, o seu tempo de jogando, as suas experiências com heróis e tudo mais. Sei que foi meio até enroladinho esse tópico, mas eu acho que eu consigo cobrir muito bem aí o nível de profundidade que a gente fala quando a gente fala de informação. Bom, pessoal, e é basicamente isso que eu queria falar a respeito dessas 3 grandes vantagens, né? Aliás, áreas de vantagem, eu acho que eu poderia dizer, que seriam aí a parte de vida, a parte de deck, a parte de informação. Então, a nossa forma de lidar com o jogo muda muito conforme a gente vai avançando no jogo, e eu percebo que esses são 3 tópicos que o jogo nunca vai te falar, mas que eventualmente você vai perceber, mas que talvez alguém te falando, alguém te apontando, te dando exemplos dessa forma, possa te ajudar a fazer um progresso um pouco mais rápido. Então, eu espero verdadeiramente que isso tenha ajudado. Se você estivesse perguntando, Vitor, por que você deu mais ou menos dois tópicos dentro de cada uma dessas áreas, por que você não fez um vídeo falando 6 vantagens, sei lá? Porque eu gosto muito do número 3. Essa é a única explicação, tá bom? Então, se você não está satisfeito com ela, eu peço profundas desculpas a você, não era minha intenção te chatear. Mas é isso, eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado vocês a enxergarem o jogo de alguma forma diferente, ou se você é um jogador mais avançado, que você também tenha conseguido se colocar para pensar nisso. Se você pensou coisas mais interessantes, se você tem exemplos legais que você gostaria de falar aqui, deixa nos comentários que eu ficaria muito, muito, muito feliz em ouvir o que você tem a dizer também, e eu tenho certeza que muita gente se beneficiaria em saber ideias suas de como realmente entender questões um pouco menos óbvias dentro do jogo. Eu recomendo mesmo, pessoal, que vocês deem uma olhada no vídeo que eu fiz recentemente aí, esse último vídeo que saiu do canal, jogando com o Murta de Enigma, porque foi um vídeo que a gente teve a oportunidade de falar muito desses tópicos. A gente cobriu praticamente todos eles dentro de uma questão prática, a gente só não falou tão a fundo, então achei que seria legal esse vídeo aqui, até para talvez conseguir situar e deixar aquele vídeo um pouco mais compreensível para pessoas que estão aí começando no jogo também. E bom, chegando aí nas mensagens finais aqui, eu peço mais uma vez que se você ainda não deixou, deixa sua curtida nesse vídeo pra gente chegar a mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. E como eu disse, se você tem alguma coisa a mais que você quer adicionar, eu sempre encorajo que vocês tragam aqui. Ou se você discorda de alguma coisa que eu falei, se você acha que alguma das minhas explicações ficou insuficiente, fala aí embaixo também, para a gente poder corrigir isso e deixar a informação mais completa possível. Então eu sempre considero a nossa seção de comentários como uma extensão do vídeo, um local em que a gente pode deixar tudo que estiver faltando, ou tudo que tiver para ser expandido, que seja expandido aqui embaixo também. E é claro, deixa sua inscrição para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui, e se você clicar naquele sininho, você vai saber, sempre que sair um vídeo novo vai aparecer ali para você uma notificação. Convido você também a conhecer as redes sociais minhas aí que estão indo embaixo. Tem as redes sociais de basicamente todo mundo que é envolvido aqui no canal. As redes do canal ainda estão para ser mais ativas no futuro, mas no momento a gente fica mais por aqui. Mas eu dou muitas notícias e sempre que vai sair vídeo e tal, se você quer acompanhar dessa forma, o meu Twitter é onde eu mais dou atualizações nesse sentido, tá bom? Então eu deixo ele informado. Mas para além disso, deixo também um convite para você que conheça o nosso projeto de RPG, que foi um projeto que veio antes do Salão de Bronze, veio quando eu ainda estava no canal fazendo live na Twitch de arte, de conversa e tudo mais. Eu ainda nem tinha chegado o Flesh and Blood, né? Então eu fazia coisas a respeito de outros tópicos. Mas foi nesse tempo que eu fiz essa campanha de RPG, que foi algo que eu fiz tudo ilustrado também. Eu fiz com o mesmo carinho que eu tô fazendo Andiro hoje em dia, porque foi um projeto também muito criativo, muito meu, muito autêntico. Então eu convido que você conheça o Sonho do Jardim da Noite, que é um projeto que tem 20 episódios completos lá. São basicamente uma temporada toda que você pode acompanhar para você entender a base da nossa história. E eu tenho muita intenção de algum dia voltar com isso de alguma forma. Vai ter mais RPGs aqui no canal, isso é com certeza, mas o Sonho do Jardim da Noite é o projeto que eu tenho para dar de exemplo para vocês de como é legal
esse tipo de projeto e eu quero que ele volte algum dia. Esse só ainda não tenho planos por enquanto de como isso vai ser feito, porque eu sinto que eu preciso ainda descobrir como fazer aquela primeira temporada ser um pouquinho mais assistida, mais conhecida antes disso. Bom, por fim, eu deixo aqui aquele convite muito importante que é para você conhecer o nosso Apoia-se, porque como eu disse antes desse vídeo também, o Apoia-se é o nosso meio de fazer tudo isso aqui rodar. Esse canal tem muitas necessidades aí de equipamentos, até a edição, que o Felipe tá sempre aí fazendo da melhor forma possível, e a gente tem idas em eventos, a gente participa em eventos também, que a gente ensina as pessoas, então sempre que a gente tem um pouquinho de apoio já ajuda a tirar um pouco desse custo da gente, porque acaba que a gente acaba realmente tendo bastante custos aqui dentro do canal. Então eu convido você que confira lá o Apoia-se, porque logo menos vai sair o projeto da Andira. Como eu falei aqui, eu acabei de dar exemplo dela, mas eu não falei dela nesse vídeo, né? A Andira é a nossa personagem original que a gente vai estar fazendo aí, uma personagem fan-made, tá? Não é uma personagem que vai rodar oficialmente no jogo, mas que você vai poder jogar com seus amigos, vai ter todas as cartas do baralho, vai ter versão jovem e adulta, vai ter muita coisa na Andira e que você vai poder imprimir se você for um dos nossos apoiadores. Eu vou deixar lá todos os arquivos bonitinhos, mas tem mais coisas que eu tô planejando, que eu tô vendo pra esse projeto. Eu não quero mais enrolar pra fazer ele, então eu quero aí nos próximos meses ele já tá aqui entre a gente, mas já tá aí na reta final e vai ter muita interação com os apoiadores nesse projeto. Então se você quiser se juntar a gente agora, você vai ser muito bem-vindo a fazer parte desse projeto de desenvolvimento da Andira também, de lançamento, de tudo que vai estar rolando por aí. Então, esse é meu convite, conheça o nosso Apoia-se e, por fim, eu deixo aqui um agradecimento colossal a essas pessoas que estão aqui embaixo, que são os nossos apoiadores, né? Que são pessoas que fazem esse canal aqui rodar e que eu adoro manter contato com eles e conhecer mais a respeito deles e trocar ideia a respeito dos nossos projetos e tudo mais. Então, um enorme beijo para os nossos apoiadores e para todo mundo que assistiu até esse ponto. Se você quiser ver mais vídeos, a gente vai ter algumas recomendações aqui, mas tem ali nesse lado também os nossos canais para você poder ir ver mais vídeos que você queira conhecer ou conhecer o nosso trabalho daqui. Então, muito obrigado e até a próxima.